que o William me deu a deixa de agora é que a gente entrar num assunto aqui muito importante e complicado. E eu queria que você falasse com sinceridade. Você, algum dia, você já ficou com raiva, chateado com Deus, porque você olhou para o lado, tem alguém que não vai à igreja, que não canta, que não prega, que não vai na lição, que não vai no PG, que não vai no JA, e está prosperando na vida mais do que você? a cabeça, agora todo mundo assim. Alguém quer contar algum testemunho sobre isso? Falar alguma coisa? Algum apontamento? Ninguém tem coragem? Pois eu vou ter coragem. Vou ter coragem. Eu tenho. Sim, é verdade. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que esse problema não é um problema nosso, é um problema histórico. Desde a época do Antigo Testamento, as pessoas questionavam isso. Deus, por que eu fiz tudo certinho, está dando errado para mim e está dando certo para aquelas outras pessoas? E aí o meu testemunho é o seguinte, é coisa rápida, mas interessante, eu acho que é legal ser contado, algumas pessoas já ouviram aqui. No início deste ano, eu voltei a trabalhar e assim, algumas coisas estavam dando errado em minha vida. Coisas materiais, estavam dando errado, e aconteceu um problema aqui, outro problema ali, eu fiquei até chateado por algumas coisas. E aí, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é colega, não é amigo, mas é colega. E essa pessoa foi e começou a contar das coisas boas que estavam acontecendo na vida dele. E aí eu aproveitei e falei, ainda está tudo errado para mim, né? Falei, não, está dando certo isso e tal. Só que essa pessoa, ela se diz agnóstica. Ela fala que ela não acredita em Deus, que ela questiona e tal. E aí ela foi e soltou uma frase que no momento deu vontade de jogar uma cadeira nele. Então eu falei assim, oh Deus, manda descer fogo do céu e quem é essa pessoa? Mas ele falou para mim assim, se Deus existe, Ele está com raiva de você. Porque as coisas para mim estão dando tudo certo e eu nem acredito nele. Agora você que fala que acredita, olha o tanto de coisa que está dando errado. E ainda repetiu as coisas que eu já falado para ele. Pensa aí, uma situação dessa. Você ouvir, de certa forma, tudo que você acredita ser atacado por uma coisa que aparentemente você está certo e está errado. E a Bíblia doeu. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu respondo? Como é que eu respondo para ele? A única resposta que veio na minha cabeça foi o do gênio da lâmpada. Que Deus não é o gênio da lâmpada. E aí agora eu queria que você pensasse em algo que aconteceu em sua vida desse mesmo estilo. Algo parecido com isso. Quem tiver coragem de contar, que conte. Se não, nós vamos tentar responder esse questionamento tão difícil. Tem alguém? Quando você esquece, não pode dar uma. Parece uma pergunta boba, mas não é não. Porque quando a gente para olhar na Bíblia, né, Deus deu a Salomão a oportunidade de qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Então ele foi, vamos dizer assim, o homem mais sábio que passou na terra. E Salomão também se fez essa pergunta, né? Quando a gente olha lá em Eclesiastes 9:2, fala assim, ó, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, ao bom, ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom quanto ao pecador, o que jura ou que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Então, Salomão já tinha essa ideia na cabeça. Como que a gente hoje vai pensar a respeito disso? E às vezes a gente olha para Deus e a gente pensa que Deus é o caráter dele, não é o caráter de Deus. A gente acha que Deus ele tem prazer em punir o ímpio. Ele pecou ali, ó. Deus vai castigar ele. Então, Deus não odeia o pecador, né? Ele vai extirpar o mal. Dar fim ao ímpio faz parte da justiça divina e tal. Mas o caráter de Deus é de bondade, esse caráter doador. A gente tem que principalmente também para pensar um pouco nesse assunto. E a pergunta que eu responder? Jéssica, pode falar.
Ah, Sabe aquele meme que tá agora? Mentiroso, trapaceiro, insuportável, falso, jogador, sabe? A gente sabe que ele está construindo esse carro porque ele tem essas características. Ele sabe jogar, ele puxa saco, é uma coisa visível para todo mundo. E tipo, tanto eu quanto ele, a gente já leva a capacidade, mas a gente não consegue. Eu fiquei indignada demais. hoje em dia eu tenho a resposta para isso. Eu não descobri a resposta daqui a pouco. Só piorando um pouquinho a situação aí, eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno trecho de um poema. O escritor, o nome dele é Leandro Gomes de Barros, e ele piora a nossa situação. Olha, presta atenção na letra desse poema. O título do poema é O Mal e o Sofrimento. Aí ele vai dizer: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto? Quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que correr para pagar? Perguntaria também como que ele é feito, que não dorme, que não come, e mesmo assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e os outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Não sei se vocês conseguiram. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção na letra do poema. Quem quiser depois eu posso até passar aqui o nome do poema. Mas para mim isso aqui é extraordinário. Porque o mesmo questionamento que eu fiz, o mesmo questionamento que Jesse fez, e que 50% ali na sua cabeça quando eu perguntei, é o questionamento que esse poeta aqui ele fez. E aí, piorando mais ainda, você já falou de Moisés? Você falou de Salomão? Eu vou piorar mais ainda e eu vou trazer aqui um salmo de Asaf. Asaf, ele viveu na antiguidade e ele também questionou a Deus. E eu quero ler para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que ele faz esse mesmo questionamento, o questionamento que a gente está falando aqui. Quanto a mim, seria Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram aos pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Estão prestando atenção? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, com o coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por frente ou por fonte que bebe a lagos sorvos. Vocês prestaram atenção? O salmista está questionando a Deus. Ele está questionando por que essas pessoas tão ruins, elas estão tranquilas, enquanto ele, que é salmista, que é alguém que está tentando buscar a Deus, ele está cansado. E aí, qual é a resposta para isso, Moisés? Qual é a resposta? O que vocês acham? Quem quer falar? A gente responder, que a gente já vai finalizar também com essa resposta. Alguém tem uma ideia? Se alguém perguntasse isso para vocês, o que vocês responderiam? Quer falar algo? Michel falou que o nosso reino não é desse mundo. Álvaro, e depois você, fechou? Vai lá. Eu queria comentar o seguinte: uma frase de Billy Graham que eu achei muito interessante. Ele comenta mais ou menos assim: que se nos nossos caminhos, no nosso dia a dia, a gente não confrontar o diabo todos os dias, a gente está dando a mesma direção que ele. Satanás, ele não vai procurar derrubar uma pessoa ou dar algum problema, alguma doença, alguma dificuldade para aquela pessoa que já está fazendo a vontade dele, porque não há necessidade de fazer isso. Agora, se ele está vendo que uma pessoa está atrapalhando seus planos, está buscando a Deus,
está procurando salvar pessoas, então ele vai procurar derrubar essa pessoa. Agora, se eu estou no meu comodismo, eu estou acomodado com as coisas mudando, eu estou buscando indiretamente a vontade dele, então não tem por que ele me afetar ou trazer algum problema, uma aflição para mim. Valeu. Mais alguém? Pode falar, menino. E a Bíblia ela traz um conceito bem interessante. Ela diz assim: olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você lê um salmo aí, você vê que as pessoas elas se vangloriavam por ter conseguido algo. O ato de conseguir algo é um dom. O dever está em se vangloriar de algo além do outro. Então não é demérito dele ter o que ele tem. O problema é que ele está, pelo que ele tem, se vangloriando. O problema é esse. Então, o que eu bato na tecla direto? Eu abri uma vaga de emprego, eu recebi mais ou menos 25 currículos. Lá tá, a pessoa não tem especificação nenhuma, mas estou disposto a aprender. Tá, você está disposto a aprender, você tem 30 anos, por que você não aprendeu ainda? Você está esperando o quê? Então, muitas vezes, os filhos das trevas, que a gente fala que é mais prudente que o filho da luz, porque ele não fica assim, esperando por Deus, algo transcendental vindo do céu. Ele fala, que é só eu mesmo que não vou para a luta, e ele corre atrás, ele consegue por conta disso. Muitas vezes a gente fica esperando Deus como um ladinho e a gente não faz a nossa parte. Então, sempre bater na mesma tecla, graça comum, o mérito é nosso. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer a nossa parte. Certo. Mais alguém? Se não, Moisés já está querendo responder aqui já. Questionamento aqui, colocação. Interessante que no mesmo salmo que a gente leu, quando a gente vai lá para o versículo 16, o mesmo salmista, ele vai dizer assim, ó: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que você respondeu para nós, Michel? Você lembra? Nosso reino? Sabe qual é o problema? O problema é que nós temos uma visão limitada e nós enxergamos o hoje, nós não enxergamos o amanhã, nós não enxergamos daqui a 1 ano, 10, 20, 30 anos. E aí que é o momento que a gente começa a questionar por termos uma visão limitada. E aí, fechando, para responder e eliminar esses questionamentos, você que trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo para a gente ler esse versículo. Lá em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. É uma história muito conhecida, provavelmente todos aqui já conhecem, mas ela vai nos ajudar a responder esse questionamento aí, por que as pessoas estão prosperando aí, né? Esse povo ruim, né, Moisés? E nós que somos bons, que achamos que somos bons, não estamos. Lá em Mateus 7, 24, conta a história dos dois fundamentos, e diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica,
será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que essa história responde o nosso questionamento? Nossa vida, nós estamos em um processo de construção. Fazendo uma analogia com a história que foi contada, que nós acabamos de ler, a nossa casa, ela está sendo construída sobre a rocha. Quando você vem à igreja, quando você estuda a lição, a Bíblia em casa, você está edificando a sua casa na rocha. E aí, tem um detalhe: quem constrói uma casa na rocha não tem a mesma facilidade de quem constrói uma casa na areia. Vocês já pensaram em fazer uma base em uma rocha, uma pedra? E pelo fato de ser mais difícil de construir uma casa na rocha, os problemas vêm, sua casa ainda não está construída, não está edificada, não está ainda coberta, e aí você é atingido pelos problemas, e você olha para o lado e vê seu amigo lá que não está construindo, que não está indo na igreja, que não está estudando a Bíblia, você vê com a casinha dele bonitinha lá. Mas o negócio é que nós conhecemos o final da história. E no final da história os ventos vão soprar. No final da história, realmente a tempestade virá. E aí é neste momento que nós seremos colocados à prova. Se isso que a gente está fazendo, de buscar a Deus, de amar a Deus, está solidificando a nossa casa na rocha. E aí quando o vento bater, você pode ter certeza que a casa que vai cair primeiro é aquela casa que não tem fundamento nenhum em Deus. Então, quando você for questionado, quando você se sentir humilhado ou algo do tipo, pense: nossa visão é limitada, mas o plano de salvação é maior do que cada um de nós. E se isso está acontecendo, tente de alguma forma tirar uma lição disso, mas sabendo que no final da história, tudo fará com que tenha um final feliz, e esse final feliz vai ser ao seu lado, com a volta de Jesus e todos nós indo para o céu. Amém? Alguma coisa? Não tem mais alguma coisa? Alguém, algum comentário? Nós ouviríamos agora uma música especial de nossa amiga irmã Suelen. Quem não conhece ela, no final pode pegar o autógrafo lá. Suelen, ela é irmã de Sayara e ela vai cantar pra gente uma música especial. Esse aqui eu acho que vai ser melhor. Olá, boa noite. Pra onde eu fugirei?
Vamos orar? Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por poder passar o fim do sábado aqui juntos, reunidos, ouvindo um pouco mais sobre a Sua palavra, aprendendo um pouco mais sobre a Sua maravilhosa graça. Que o Senhor esteja conosco, para que quando a gente olhar para o lado e ver o ímpio prosperar, a gente tenha a tranquilidade de entender que o nosso guarda não dorme. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor cuida de nós e está sempre conosco. Que o Senhor nos dê força cada dia para acordar e correr atrás do nosso objetivo e saber que o Senhor é fiel e justo para conosco. Muito obrigado por tudo, nos dê uma semana maravilhosa de vitória. Em nome de Jesus, pedimos tudo isso. Amém.